porque o Serviço Policial da cidade canadense de Toronto orientou seus cidadãos a facilitarem o roubo de seus casos, caso as suas casas, as suas residências sejam invadidas. As invasões domiciliares para roubo de veículos subiram 300% no último ano. Agora, a recomendação da polícia é de que os residentes facilitem o acesso às chaves de seus carros em casa para que, no caso de um arrombamento, os ladrões não ataquem as pessoas. Isso ocorre porque a maior parte das invasões são para o roubo de veículos. Vou começar essa com o Roberto Mota, especialista em segurança pública, que monitora o que acontece em vários países. Mota, primeiro, o que achou dessa recomendação da polícia de Toronto? E o que isso tem a ver com a atual política de segurança pública do Canadá? Isso é a brasileiração do Canadá. Isso é o Brasil exportando tecnologia para o mundo, né? Há muito tempo a gente observa esse tipo de conselho aqui no Brasil. Eu morei durante 5 anos, Caniato, nos Estados Unidos. E quando eu voltei, uma das coisas que mais me chocou aqui foi ouvir de autoridades o seguinte conselho: se você for assaltado, não reaja, fique calmo, acalme o ladrão, não faça movimentos bruscos, ofereça tudo que o ladrão pedir. Assim, imagine que você é um ladrão e está ouvindo isso. Como é que você se sente? Empoderado, né? Que nem a turma dos peladores lá da universidade. Vamos que agora ficou molezinha. Então, esse é o conceito desse conselho. Eu confesso que eu vi isso no Twitter, não acreditei que era verdade. Eu tive que fazer uma pesquisa para verificar que é isso mesmo. Então, o ladrão está invadindo, muitos ladrões estão invadindo as casas no Canadá. Eles invadem principalmente para pegar a chave do carro. Aí a polícia diz: deixa a chave do carro em cima da mesa, em local visível. Porque aí o ladrão entra, pega a chave, leva o seu carro, mas é só isso que o ladrão vai querer, né? Primeiro, dando uma autorização, justificando, né? Empoderando o ladrão. Ele só quer o seu carro, dá o carro para ele. A pergunta que eu faço é: vocês acham que vai parar no carro? Vocês acham que o ladrão, percebendo que é fácil assim, vai deixar de querer as outras coisas que ele pode conseguir dentro da casa? Em que ponto essa loucura para? Em que ponto a gente diz: não, daqui para frente o ladrão não vai passar? No ponto em que ele resolver mexer com alguma das pessoas que está lá? No ponto em que ele resolver ferir ou matar alguém? Ou será que a polícia do Canadá vai dizer: olha, o ladrão só quer matar uma pessoa da sua família, mas tem 5, uma pessoa só não vai fazer falta? É um assunto que parece engraçado, mas é muito sério, porque o Canadá está sendo vítima de uma onda de progressivismo, uma turma woke, né, que está levando ideias avançadas, tipo, de novo, o peladão lá da universidade. A gente está vendo coisas desse tipo acontecendo no Canadá. Essa é uma manifestação extremamente preocupante. Beraldo, qual é o recado que o Estado compartilha, passa, quando endossa e estimula essa recomendação para a população? Olha, nós somos ineficientes, entrega o seu carro. É pior do que isso, Caniato, porque, na verdade, Justin Trudeau, que é o líder do governo no Canadá, ele é o presidente que apoia a legalização da maconha, que acha que o Hamas tem que sentar na mesa para negociar a solução de 2 estados entre Palestina e Israel, e ele lidera o governo que agora fala para os seus liderados, para a população canadense, ter esse tipo de comportamento em relação a criminosos. Então, o Canadá claramente está diante de um governo doente que adoeceu a sociedade canadense. O Canadá não é um país fácil de ser administrado. Vejam que o Canadá é um país imenso, boa parte do país vive debaixo de neve quase que o tempo todo. Você tem uma parte do país que fala inglês,
e quando você anda pelas ruas, dirige pelas estradas, você tem sempre a indicação em inglês e em francês. E, ao mesmo tempo, você tem uma parte do país que só fala francês, que você anda ali e não tem uma referência em inglês, é só francês. Se você não falar francês, você que vai embora. Além disso, há um programa já de algumas décadas de estímulo à imigração para o Canadá. Então, você tem muitos chineses, você tem muitos brasileiros, você tem portugueses que vivem em colônias nas cidades canadenses quase que individuais, quer dizer, não há ali um programa de integração desses imigrantes a uma cultura local. Então, o Canadá é um país muito curioso, porque ele é formado por todas essas influências, por todas essas diferenças que precisam se equilibrar. Mas, apesar disso tudo, desses grandes desafios, o Canadá tem uma economia muito forte, tem uma população muito preparada, sempre foi tido como um país seguro, muito bom de se viver, e que agora, graças a esse governo de esquerda, está perdendo as suas coisas mais importantes e elementares. O Canadá está se transformando numa grande Califórnia. Você, José Maria Trindade, essa orientação da polícia de Toronto para que o cidadão facilite o roubo de carro, para que evite o confronto com os bandidos, Zé Maria. Só trazendo a informação, um parênteses em cima do que o Beraldo falou, de fato, o Canadá é um país enorme, mas tem uma população de pouco menos de 40 milhões de habitantes, né, Beraldo? Então, uma densidade demográfica baixa. Você, Zé Maria. Pois é, aqui no Brasil tem algo parecido, mas assim no sentido contrário, de não facilitar, mas não facilitar no sentido de normalizar. A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, e não é só aqui do Distrito Federal, elabora até uma cartilha em períodos de férias, não deixe a luz apagada, apaga a luz, não deixe o jornal na sua porta, porque isso indica que a casa está abandonada, e assim por diante. Quer dizer, cuidados especiais contra os bandidos. Mas ao fazer uma cartilha assim, está dizendo, olha, nós não conseguimos deter os bandidos. E isso encoraja, naturalmente, os bandidos a agirem. Eu sou contra você normalizar, né, e dar conselhos de como o manual do assaltado. Eu estranhei quando eu descobri que em São Paulo você tem a carteira do bandido, quer dizer, na hora de assaltar, você tem que entregar uma carteira falsa, com dinheiro, com cartões ali que possam indicar para o bandido que roubou a carteira dele, a outra carteira está preservada. Antigamente a carteira era a principal peça da sua vida, porque tinha cartão de crédito e tudo. Hoje é o celular. Sem a carteira, você compra pelo celular. Sem o celular fica tudo muito complicado. Olha, Daniel, eu quero aproveitar para dizer o seguinte: carro é a coisa mais antiga e que não evoluiu no mundo. Todas as invenções passaram por um processo de evolução. O telefone, aquele que girava, e até hoje é uma evolução tremenda. A televisão tem até controle remoto, para você ter uma ideia, não tem mais o seletor, tudo mudou. Carro não. Eu acho um absurdo roubar carro hoje, em 2024, você admitir que rouba um carro e some um carro. Como alguém some um caminhão, some um ônibus desse tamanho, some um carro. Isso é um absurdo. O carro, ele não evoluiu em nada, fura pneu, mata gente, gasta combustível, esquenta, e tem um limpador de para-brisa que é um rodinho metido a besta, que ele não evoluiu nada. Carro é a mesma coisa. Se você pegar lá atrás o seu bisavô e colocar dentro do carro, ele dirige, porque carro tem volante, tem marcha, liga, tem chave, carro tem chave. Era para ser embarcado ali cheio de tecnologia. Se você roubar um celular, se alguém roubar um celular seu, você identifica na hora onde ele está passando no momento. E como roubar um carro e não saber onde o carro está, você de longe não travar o carro, não ter visão de quem está dirigindo o seu carro. É falta de tecnologia. Agora, o Cristiano Beraldo, claro que muitas pessoas aqui perguntam e se questionam, mas espera aí, o Canadá sempre foi um país tão seguro, por qual razão as autoridades agora acabam compartilhando e estimulando a população a tomar esse tipo de atitude? Houve uma mudança brusca de algumas administrações para essa, né, Beraldo? Porque
houve uma mudança, assim, da água para o vinho, né? Porque como há alguns anos era um país extremamente seguro e agora o governo diz, não temos condição de te ajudar, você vai ter que entregar seu carro. Pois é. Qual o grande problema? E o mundo todo passou por esse desafio. A gente não está num momento de prosperidade no pós-pandemia, né? Então o mundo vem cheio de desafios. Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem um desemprego muito baixo, mas você tem uma taxa de juros alta, você tem inflação alta, isso levou a uma distância muito grande entre ricos e pobres. Você aumentou a população pobre. E quando isso acontece, é preciso que o governo seja muito firme, eficiente e competente. E não existe isso nem nos Estados Unidos e nem no Canadá. Essa é a realidade. Porque o que fica travestido de preocupação social, na verdade, acaba tendo como consequência a incompetência para lidar com todos os elementos que estão na mesa no momento de dificuldade. Justin Trudeau foi incompetente para resolver os problemas do Canadá, para encaminhar o Canadá no mesmo padrão de segurança e desenvolvimento econômico. E aí, essa população ela vai caindo no desespero, você vê naturalmente como consequência o aumento da criminalidade e, por fim, o governo tem que agir. Mas aí ele fica paralisado, porque não está acostumado a ser duro, a ter que lidar com esse tipo de coisa e vai tentando esses experimentos que estão dando errado no mundo inteiro. Então, é o que eu digo, esses países precisam se espelhar em Dubai e não na Califórnia. Para fechar, você, Mota, um minutinho, você já trouxe vários exemplos de coisas que não estão funcionando no Canadá, né? Eu recebo muitas mensagens de brasileiros que moram no Canadá, e alguns mais entusiasmados, outros menos, mas de uma forma geral o panorama que a gente tem é de um país que realmente, sob o primeiro-ministro Justin Trudeau, abraçou essa pauta woke, a pauta progressista. E todo mundo que acompanha o Pingos sabe que quem é progressista tem uma dificuldade enorme de lidar com o crime. Então, em vez de combater os ladrões de carro, eles resolveram facilitar a vida dos ladrões. Não é surpresa para ninguém. Para fechar, você, José Maria Trindade, um minutinho. Eu, às vezes, fico me perguntando se houver uma inversão desse conselho que parece universal, né? Não reaja, fica quietinho, entregue seu pertence. Se houvesse uma mensagem, reaja, não aceite qualquer tipo de roubo, se arme e fique atento. Eu não sei como é que seria, porque eu não conheço, talvez, nenhum país que possa dar esse conselho. Mas seria uma boa inversão de situação, pelo menos intranquilizaria o bandido.